Olá a todos e todas, com satisfação, alegria, que em nome do Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa Fazendo Justiça, damos continuidade aos webinários que abordam diferentes publicações da série Justiça Presente. Essa é uma série que trata de temas fundamentais para o campo da justiça criminal, o sistema penal e o sistema socioeducativo. São documentos que visam apoiar a magistratura, os tribunais, demais atores do sistema de justiça, do poder executivo, da sociedade, no seu trabalho cotidiano nesses campos. Todos os eventos estão sendo transmitidos ao vivo no canal do YouTube do Conselho Nacional de Justiça e depois podem ser acessados pelas pessoas interessadas. O programa Fazendo Justiça, esse então que lança nesse dia e comemora, festeja essas publicações, é uma parceria do Conselho Nacional de Justiça do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento com o apoio do Departamento Penitenciário Nacional. Ele iniciou em 2019 e atua em todas as frentes dos ciclos penal e do sistema socioeducativo por meio de uma equipe especializada em todas as unidades da federação. No marco desse grande programa, nós hoje, então, estamos divulgando as publicações que são manuais informativos e guias nas temáticas de gestão prisional, alternativas penais, monitoração eletrônica e atenção às pessoas egressas. Importante aqui nesse dia dizer que a preocupação por trazer referências de forma a qualificar, fortalecer e uniformizar a política penal nacional já tem sido uma preocupação histórica desses parceiros, do CNJ, do PNUD e do DEPEN. Os textos que hoje estamos divulgando, eles tiveram sua versão original desenvolvida numa parceria pelo DEPEN com o PNUD, com o apoio do CNJ. Agora que o programa Fazendo Justiça busca fortalecer a implementação dessas políticas por meio de assistência técnica e processos formativos, recorremos e damos seguimentos a esses importantes achados e sistematizações que já foram feitas, caminhando, então, para a consolidação de políticas públicas de Estado. No evento do dia de hoje, apresentamos modelo de gestão de política prisional, manual de gestão de alternativas penais, modelo de gestão em monitoração eletrônica, guias temáticos de alternativas penais, informativos em monitoração eletrônica e a política nacional de atenção às pessoas egressas do sistema prisional. Vale lembrar que, além desses manuais informativos, nós também temos outros produtos de conhecimento que estão sendo lançados numa série de webinários até o final de novembro, representando, então, a série do Justiça Presente. Sem mais delongas, nós, então, teremos aqui um momento de exposição, comentários dos nossos painelistas. No dia de hoje, nós temos representantes tanto do CNJ, quanto do PNUD e do DEPEN, além da equipe que vai apresentar com mais detalhes o conteúdo desses materiais que estão sendo divulgados. Inicio, então, com a apresentação dos painelistas, com o Dr. Antônio Carlos de Castro Neves Tavares, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Também está conosco Moema Freire, doutora em Sociologia e mestre em Ciência Política, especialista em desenvolvimento com pesquisas e publicações realizadas nas áreas de prevenção à violência, acesso à justiça e avaliação de políticas públicas. Atua profissionalmente há 18 anos já no Sistema Nacional de Justiça, onde atualmente é coordenadora da Unidade de Governança e Justiça do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, sendo responsável pelo portfólio de ações do organismo nos temas de justiça, segurança pública, direitos humanos, gestão pública e transparência. Também conosco, Cristiano Tavares Torquato, coordenador-geral de Cidadania e Alternativas Penais da Diretoria de Políticas Penitenciárias do DEPEN, do Ministério de Justiça e Segurança Pública,
formado em Direito, especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública, especialista em altos estudos de política e estratégia, profissional da execução penal desde 97, também atua como tutor da Infam, na Escola de Aperfeiçoamento então, de Magistrados, tutor da rede EAD da Senasp e é docente da SPEM. Foi diretor da Penitenciária Federal de Brasília e diretor da Penitenciária Federal de Porto Velho. Vamos começar nessa primeira rodada aqui de apresentações e falas, e depois, na sequência, eu também apresento os demais integrantes da equipe. Por favor, doutor Antônio, para as suas considerações iniciais. Bom, de início, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de falar com as senhoras e com os senhores, todo o país, por intermédio do YouTube e dos sites respectivos. Muito boa tarde às senhoras e aos senhores participantes, excelentíssima senhora Tânia Maria Matos Ferreira Fogaça, diretora nacional do DEPEN, excelentíssimo senhor Cristiano Tavares Torquato, coordenador de políticas de participação social e atenção ao egresso, aí nossos queridos companheiros de Fazendo Justiça, de DMF, vou pedir licença de nomeá-los de uma maneira mais próxima, né? Moema Freire, Valdirene Doffenbach, Felipe Ataíde, Fabiana Leite, Isabela Pimenta, profissionais todos de altíssimo gabarito, seja Fazendo Justiça, seja aqueles que detenham. É um prazer muito, muito grande estar aqui neste webinário com as senhoras e com os senhores. Gostaria de saudar aos componentes da mesa, como acabei de falar, e participantes desse evento de lançamento de publicação sobre a gestão prisional, uma série de publicações, alternativas penais, monitoramento eletrônico e atenção a pessoas egressas. Como é sabido, o sistema prisional, o sistema socioeducativo do Brasil sempre foram marcados por problemas estruturais graves, reforçados por responsabilidade difusa e pela ausência de iniciativas articuladas nacionalmente, fundadas em evidência de boas práticas já existentes no âmbito do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Foi nesse cenário que podemos falar assim com bastante orgulho, começamos a mudar a partir desde janeiro de 2019, quando o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio do Departamento Penitenciário Nacional e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, houve uma liderança desse programa extremamente ambicioso, dentre os mais ambiciosos já lançados no país para a construção de alternativas possíveis à cultura do encarceramento. Batizado na gestão do ministro Toffoli como Justiça Presente, o programa logrou articular um esforço interinstitucional inédito com alcance sem precedentes. O programa foi inaugurado em 2019, com importante apoio do ministro da Justiça e Segurança Pública, e com o início da gestão do ministro Luiz Fux, em setembro de 2020, o programa foi aprimorado e rebatizado como Fazendo Justiça, numa perspectiva de reforçar iniciativas já em curso e abranger novas áreas. O Fazendo Justiça continua a atuar em diversas etapas do ciclo penal e socioeducativo, sendo hoje composto por 4 eixos temáticos: proporcionalidade penal, socioeducativo, cidadania, sistemas e identificação civil. Hoje, com uma alegria extrema, estamos reunidos neste webinário que integra uma série de lançamentos de produtos de conhecimento publicados pelo Fazendo Justiça a partir da atuação dos eixos de proporcionalidade penal e de cidadania do programa Fazendo Justiça. O eixo proporcionalidade penal é responsável pelas iniciativas que visam a qualificar a porta de entrada do sistema penitenciário, e aqui se destacam as ações relacionadas às alternativas penais, monitoração eletrônica, justiça restaurativa, audiência de custódia, demais estratégias para o controle da superlotação carcerária. O eixo cidadania atua na perspectiva de garantir direitos às pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional. Para tanto, desenvolve ações de fortalecimento das políticas públicas em prisões, do controle e participação social e de apoio à incidência judiciária na execução penal, sobretudo por meio de mecanismos de fiscalização e inspeção penitenciária. No contexto dessas iniciativas, lançamos hoje os produtos de conhecimento materializados nesta parceria: modelos de gestão de política prisional, manual de gestão de alternativas penais, modelo de gestão e monitoração eletrônica
os guias temáticos de alternativas penais, informativos de monitoração eletrônica, política nacional de atenção às pessoas egressas do sistema prisional. As publicações ora apresentadas trazem metodologias e fluxos de atuação no âmbito da gestão prisional, das alternativas penais, da monitoração eletrônica e de atenção às pessoas egressas do sistema prisional. Foram elaboradas por consultorias especializadas conduzidas pelo PNUD em parceria com o DEPEN entre 2015 a 2017, envolvendo especialistas, gestores, magistrados, promotores de justiça, defensores públicos e servidores com experiência nas temáticas destacadas. Publicações do Eixo Cidadania. Naquilo que diz respeito às políticas de cidadania, lançamos hoje o modelo de gestão de política prisional, documento que resultou da consultoria e parceria anterior do PNUD junto ao DEPEN. Trata-se de um conjunto de 3 cadernos que abordam desde a fundamentação teórica para uma gestão prisional baseada na garantia de direitos até os modelos organizacional e de operações que podem ser executadas no cotidiano da gestão prisional para assegurar a cidadania das pessoas em privação de liberdade. Além disso, lançamos também a proposta de política de atenção às pessoas egressas, publicação que consolida os esforços realizados pelo DEPEN e pelo CNJ para fomentar uma política nacional destinada ao público que deixa as prisões no Brasil. Publicações do eixo de proporcionalidade penal. No campo das alternativas penais, serão lançados hoje o Manual de Gestão em Alternativas Penais e 5 guias temáticos, considerando todas as modalidades de alternativas penais, com destaque para as novas frentes de atuação apresentadas pelo Manual de Gestão, publicado em 2016 pelo DEPEN, tais como as medidas cautelares, as medidas protetivas de urgência e a justiça restaurativa. Estas publicações agregam o histórico sobre a Política Nacional de Alternativas Penais a partir de uma percepção crítica sobre a cultura do encarceramento e crescimento exponencial da população carcerária no Brasil. O manual delimita os tipos de alternativas penais previstos em lei, suas possibilidades de aplicação, as abordagens e as metodologias para uma gestão mais eficaz e sistêmica, considerando desde a aplicação das medidas até o acompanhamento da execução pelas varas especializadas e centrais integradas de alternativas penais. Neste sentido, se insere outro importante passo do Conselho Nacional de Justiça, a Resolução 288, de 25 de junho de 2019, que define a política institucional do Poder Judiciário para a promoção de aplicações de alternativas penais. A resolução está em plena sintonia com as publicações que ora lançamos e apresenta recomendações aos tribunais quanto a aspectos essenciais da política de alternativas penais, sobretudo destacando a importância das parcerias dos Estados entre os tribunais de justiça, o Poder Executivo e os demais atores que compõem o sistema de justiça, para se garantir a efetividade das alternativas penais dos Estados. Já as publicações de coleção Monitoração Eletrônica têm como objetivo orientar e qualificar os serviços de monitoração eletrônica de pessoas, considerando as múltiplas atribuições do Poder Judiciário e do Poder Executivo, bem como a rede de políticas de proteção social. Diante da disciplina legal, ainda fragmentária e lacunosa, a proposta consiste em apresentar princípios, diretrizes e metodologias com o intuito de assegurar a uniformidade na aplicação e acompanhamento da medida, acarretando mais segurança jurídica aos órgãos do Poder Judiciário e da administração penitenciária envolvidos com a monitoração eletrônica, bem como aos destinatários da medida. No documento base da coleção, o modelo de gestão para monitoração eletrônica de pessoas, são trazidos avanços conceituais, principiológicos e empíricos, oferecendo metodologias para os serviços de monitoração eletrônica aos poderes judiciário, executivo estadual e executivo municipal. Fundamentos internacionais são utilizados de forma propositiva e protocolar. A coleção também traz 3 informativos direcionados para o sistema de justiça, os órgãos de segurança pública e as redes de políticas de proteção social. Integram materiais didáticos com informações essenciais para os atores que, direta ou indiretamente, trabalham com o assunto. E, considerando a amplitude de temas abarcados pela monitoração, os informativos sintetizam especificidades com base nos deveres e atribuições das instituições afetas aos serviços de monitoração. Essas ferramentas institucionais e organizacionais são essenciais para promover a implementação de uma política nacional de monitoração eletrônica,
de pessoas que sejam capazes de integrar instituições na qualificação dos serviços, considerando a legalidade, a preservação das garantias fundamentais da vida e da dignidade das pessoas monitoradas. Entendemos, então, que essas publicações constituem base fundamental dos temas ora apresentados, pois agregam o histórico destas políticas, seus marcos normativos, principiológicos, os atores envolvidos na sua execução, metodologias e seus fluxos e instrumentos de trabalho. As publicações consideram a atuação sistêmica e articulada com todo o sistema de justiça, o Poder Executivo e a sociedade civil. Nós sabemos que as políticas penais exigem contínuas atualizações, devido às novas normativas, novos desafios e novas orientações de gestão. Neste sentido, o Fazendo Justiça lançará até o início de dezembro diversos produtos de conhecimento que irão apoiar magistrados e tribunais a qualificar a prestação jurisdicional no campo penal, bem como seguirá em plena confluência para que novas ações e publicações espelhem esta importante parceria em curso entre o Conselho Nacional de Justiça, o Departamento Penitenciário Nacional e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Por último, gostaria de ressaltar, eu já tinha falado lá no começo, que é um orgulho muito grande fazer parte dessa iniciativa e estar em meio a esta atuação com entes tão importantes, profissionais tão incríveis como são as senhoras e os senhores. Então, gostaria de agradecer imensamente e devolver a palavra a Valdirene. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Antônio, pelas suas considerações, trazendo um histórico da construção desse material que está alicerçado em importante parceria, em conhecimentos especializados na realidade nacional, e de pronto já passo a palavra para a doutora Moema Freire. Boa tarde a todos e todas. Queria aqui também fazer uma saudação especial aos representantes do CNJ e do DEPEN, doutor Antônio Tavares, doutor Torquato, agradecendo imensamente pela parceria, de tantos anos. Para o PNUD é uma satisfação poder trabalhar com duas instituições tão importantes e por políticas tão relevantes para o desenvolvimento do país. Queria aqui também saudar toda a equipe técnica do programa Fazendo Justiça, que são peças fundamentais nessa construção, que vem sendo feita. Então, agradecendo mais uma vez cada um de vocês pelo trabalho e pela colaboração com o programa. Queria destacar aqui que para o PNUD é um privilégio poder fazer parte do evento esta tarde, nesse importante lançamento dessa série de materiais produzidos ao longo dessa parceria. Queria destacar aqui a importância da parceria firmada entre o PNUD e o CNJ desde o ano de 2019, que tem se voltado justamente para discutir os desafios estruturais que caracterizam a privação de liberdade do país. Queria destacar que essa parceria tem trazido importantes contribuições para os campos penal e socioeducativo no Brasil, gerando muitíssimas inovações, seja por meio da produção de estudos e metodologias, como também por essa implementação prática de ações em todo o território nacional. Então, as publicações lançadas hoje são mais um exemplo que materializa a importância da contribuição desse programa. Queria aqui também destacar, mais uma vez, a importância da parceria com o DEPEN. O PNUD é parceiro do DEPEN desde o ano de 2014, com o projeto de cooperação técnica com foco na modernização da gestão do sistema prisional no país, e no âmbito dessa parceria justamente foram desenvolvidos todos os conteúdos e as bases para as publicações que são objeto do nosso lançamento de hoje e que ganharão um novo fôlego de divulgação agora no âmbito do programa Fazendo Justiça. Queria destacar que as inovações trazidas por essas parcerias, elas destacam essa importância de um trabalho conjunto interinstitucional. Aqui temos Poder Judiciário, Poder Executivo trabalhando em conjunto em busca do fortalecimento das políticas penais de atenção aos egressos. E que essas ações, elas criam oportunidades às pessoas que buscam reconstruir as suas trajetórias de vida, Por isso, todas essas ações são tão caras para o PNUD, que é uma agência das Nações Unidas que tem como mandato a promoção do desenvolvimento, porque sem políticas e ações como essas, a gente não consegue, de fato, promover uma efetiva reintegração socioeconômica dos egressos do sistema prisional.
Gostaria também de destacar que essas inovações que eu mencionei aqui, que são resultados, né, dessas parcerias, elas já têm sido amplamente reconhecidas, não só no país, mas também internacionalmente. O PNUD tem recebido demandas de vários outros países, especialmente aqui da América Latina, justamente para esse compartilhamento das metodologias e dos resultados das ações desenvolvidas no Brasil. Queria também pontuar que uma parte importante dos guias e manuais que vêm sendo lançados, né, ao longo dos webinars, eles serão traduzidos também para outros idiomas, como o inglês e o espanhol, justamente para colaborar com essa cooperação horizontal e disseminação dessas boas práticas a outros países da região. Queria, por fim, agradecer a todas as instituições e todas as pessoas que participaram dos produtos que compõem essa coleção, com esse reconhecimento especial, a parceria tanto do CNJ como do DPEM, e, ao mesmo tempo, reiterar o compromisso do PNUD em permanecer apoiando iniciativas prioritárias e urgentes para o desenvolvimento do país, como essa que nos une na tarde de hoje, né? É importantíssimo que sigamos juntos promovendo ações conjuntas que possam contribuir para a promoção de sociedades mais pacíficas, justas e inclusivas e que possam também fortalecer o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, em especial do ODS 16, que trata das ações do setor de justiça. Para concluir, gostaria de convidar a todos que nos assistem hoje a conhecerem os manuais e guias e se somarem a nós na multiplicação e na aplicação desse conhecimento. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, doutora Manhã, por essa incidência em pontos estratégicos, né, para a construção desses documentos, materiais de conhecimento e da parceria. Creio que sem o apoio do PNUD e dos organismos internacionais, nós não teríamos chegado como instâncias de governo até esse momento, já que é uma política tão complexa, de híbrida execução, não é apenas de um poder, e demanda esse conhecimento especializado, essa articulação bastante costurada. O PNUD tem exercido um papel fundamental na última década, em especial nessa política no Brasil. Agora, então, passo a palavra para o Dr. Cristiano Torquato. Bem, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, doutora Moema, doutor Antônio Carlos, Felipe Ataíde, eu acho que está aí também. Satisfação, temos conversado muito, muita articulação temos feito junto. Isabela, Fabiana e a Juliana, acho que são do CNJ, e especialmente a doutora Valdirene, que faz tempo que não a vejo, uma satisfação vê-la de novo aqui. Trabalhamos muito tempo juntos e é sempre uma satisfação revê-la. E de nossa parte do DPEM, falo o nome da doutora Tânia, ela ia entrar, tentou entrar, mas acabou que o compromisso que ela tinha também me prendeu e pediu para mim continuar no lugar dela, porque ela não poderia deixar. Então, congratulo aqui a todas as pessoas que estão trabalhando nessa parceria conjunta, né, de fortalecimento, de colaboração, de união, para que todos juntos possam, cada um dando o seu melhor, enfrentar os desafios que existem da violência do encarceramento no Brasil, né? Violência não é um fenômeno único e encarceramento não é um fenômeno único, são fenômenos que se interrelacionam e as causas são multifatoriais que existem nesse sentido e o problema fica nos nossos braços, né? Independente do organismo que nós estejamos, os problemas são para nós resolvermos e nós temos o privilégio de poder contribuir nesse sentido, o privilégio de poder lutar essa boa causa, que é tentar melhorar essa questão no Brasil, que tem dados tão ruins, né, no panorama internacional, né, dados de encarceramento, de homicídios, então acho que somos, digamos assim, quase campeões mundiais, né, terceiro maior percentual de homicídios do mundo, acho que o Brasil é o 14º país mais de maior população no mundo e o terceiro em percentual de homicídios, né? Deu uma melhorada, foi pior já, em 2017 chegou a 65 mil, mas a questão do encarceramento é uma questão muito complexa, é uma questão que, das diversas ações que nós atuamos, é fundamental que haja uma manualização, haja uma profissionalização dos serviços penais. O Departamento Penitenciário Nacional tem já há muito tempo, né,
vocês são testemunhas disso já de outras épocas, há muito tempo lutado essa boa luta, e segue lutando, né? Mudam os atores, mas a luta é a mesma e os desafios são os mesmos, mas com fé e perseverança vamos vencendo. E nesse contexto, essa divulgação da parceria do DPEM e CNJ é muito positiva, porque ela une forças importantes nesse combate, nesse desafio, na forma da metodologia, na estratégia para vencer os desafios que envolvem, né, o grande número de pessoas encarceradas no Brasil e o grande número de criminalidade no Brasil, porque a gente tem tido um enfoque muito grande no DPEM, no combate à criminalidade, mas também tem uma questão estratégica, até tem alguma coisa nesse sentido que nós temos trabalhado, procurado valorizar, por exemplo, o selo resgata, que é o indivíduo na porta de saída. A porta de saída é fundamental. Se nós não conseguirmos, de alguma forma, encaminhar o indivíduo que está saindo para renda lícita, todo mundo sabe o que vai acontecer. Essa retroalimentação do sistema penitenciário. Então, são desafios novos que a gente tem que, não são novos, são desafios antigos, mas que nós temos que ver de uma nova forma. Então, nesse sentido, todos os documentos, todos os produtos que têm sido feitos, todas as parcerias que têm sido feitas, elas trabalham juntas, trabalham em harmonia, na colaboração e no fortalecimento desse desafio. Nós temos todos juntos, de mãos dadas, né, temos procurado vencer. Logicamente que no âmbito do DPEM tem que estar tudo isso em harmonia com as normas que regulam o executivo, né, especialmente as normas mais recentes, como o pacote anticrime, política nacional, né, de segurança pública, né, o Plano Nacional de Segurança Pública, o Plano Nacional do CNPCP 2023, né, o novo plano, e também com relação ao mapa estratégico do próprio Ministério da Justiça 2023 também, e o próprio SUSP também, né. Então, todos esses produtos são fundamentais, né, são temas, eu já participei de vários deles, já li todos eles, e entendo que nós temos muito a construir junto e muito a colaborar com essa parceria, especialmente do PNUD, que há tantos anos colabora com o DPEM, né, e agora colaborando com o CNJ de 2019 para cá também, né. Então, parabenizar o CNJ, parabenizar todos vocês, na pessoa da doutora Valdirene, e dizer que nós estamos juntos nisso, né, temos muita coisa a fazer, né, cada um dentro da sua atribuição, dentro da sua esfera de poder e dentro das suas limitações da sua esfera de poder, né, podemos contribuir muito para a melhoria. Eu tenho certeza que nos próximos anos, se nós continuarmos nesse caminho, nós vamos ter números para se orgulhar mais para frente. Então, por hora, eu deixo a palavra novamente para a doutora Valdirene ou para quem ela for passar. Muito obrigada, doutor Quato. Também é uma alegria lhe rever pela sua contribuição no departamento, mas não só por isso, né? É um servidor que já vem do quadro estadual para o quadro nacional, traz uma experiência acumulada, um conhecimento acadêmico que cada vez mais se aperfeiçoa. Então, para nós é muito importante ter um parceiro próximo do projeto e um servidor de carreira dentro do departamento que olha as políticas com a seriedade que você e tantos outros que hoje estão aí olham. Então, ficamos felizes com essa parceria, é um prazer lhe rever, e também, em seu nome, em nome da doutora Tânia, muito obrigada por toda a construção que a gente vem fazendo, dando continuidade nesse momento. Ainda temos muito a fazer e a implementar. E agora, passamos para o segundo momento desse webinário, em que nós apresentamos um pouquinho sobre cada um dessas publicações para que vocês visualizem a síntese do material que nós iremos, então, já está disponível no site CNJ para consulta esses guias e manuais. Para tanto, eu apresento Felipe Ataíde, que é coordenador do eixo de cidadania nas prisões e para pessoas egressas, do programa Fazendo Justiça, doutor e mestre em Sociologia, integra o grupo de estudos sobre violência e administração de conflitos na Universidade de São Carlos e também o Laboratório de Gestão de Políticas Penais da Universidade de Brasília. Possui pós-graduação em Gestão de Organizações do Terceiro Setor e tem formação em Metodologias de Trabalho Cooperativo. Foi gerente superintendente da Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, um órgão da Secretaria
da Administração Penitenciária de São Paulo e desde 2015 também atuando como consultor de políticas prisionais por intermédio do PNUD. Ainda também nesse momento para a apresentação desses materiais, Fabiana Leite, que é a coordenadora do eixo de proporcionalidade penal do programa Fazendo Justiça, mestre em educação, especialista em violência doméstica, especialista em filosofia, advogada, foi consultora também do PNUD no modelo de gestão de alternativas penais para o Brasil, facilitadora de grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica, pelo Instituto Alban, em Minas Gerais, foi superintendente de prevenção e criminalidade do governo de Minas Gerais, responsável pelos programas de mediação de conflitos, reintegração social, regressos e Ficar Vivo, e também exerceu o cargo de diretora do programa da CEAPA, Central de Penas e Medidas Alternativas de Minas Gerais. Por fim, Isabela Pimenta, que é especialista em monitoração eletrônica do eixo de proporcionalidade penal do programa Fazendo Justiça, doutora e mestre em antropologia, foi pesquisadora visitante do Departamento de Criminologia da Universidade de Ottawa, no Canadá, e também nos serviços correcionais do Canadá. Recebeu menção honrosa pelo prêmio CAPES em 2015, pelo estudo que realizou da política de trabalho para egressos no Brasil e no Canadá. Também trabalhou no Ministério de Segurança Pública do Canadá, atuou como consultora do PNUD no DEPEN para o tema de monitoração eletrônica, professora, foi professora orientadora da Escola de Formação de Oficiais do Rio de Janeiro, na Academia de Polícia Militar, atuou também como coordenadora e professora do curso de formação da Guarda Municipal de Niterói, pesquisadora do Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional e Conflitos da Universidade Federal Fluminense. Então, passo a palavra para Felipe e, na sequência, para as demais integrantes desse painel, para que nos apresentem mais informações sobre as publicações. Ok, muito obrigado, Valdirene. Quero rapidamente cumprimentar o Torquato, parceiro do DEPEN, cumprimentar a Moema também, pelo PNUD, Dr. Antônio Tavares, do CNJ, e iniciar, então, essa apresentação também cumprimentando a todas e todos que estão nos assistindo pelo YouTube ou pelas outras redes sociais, dizendo que é importante a gente estar nesse momento de lançamento desses produtos, né, porque embora já haja um percurso, um tempo, né, desde sua elaboração, nós estamos falando aqui de produtos que são bastante inovadores e inéditos no que diz respeito às políticas penais no Brasil. Então, eu começo apresentando a proposta de modelo de gestão da política prisional, um documento que foi produzido no âmbito da cooperação entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Departamento Penitenciário Nacional, né, e que agora a gente retoma no bojo do eixo de cidadania do Programa Fazendo Justiça, que envolve também todo esse conjunto de ações, né? Além da publicação do modelo de gestão da política prisional, que agora nós vamos apresentar, nós acabamos de concluir, publicar um diagnóstico de arranjos institucionais com a proposta de protocolos para a execução de políticas públicas em prisões. Então, são documentos que se complementam e que têm como finalidade incidir nas práticas de gestão prisional para a garantia de direitos. Nós também estamos atuando com a preparação e oferta de cursos de formação continuada para magistrados, servidores penais e para a sociedade civil, voltados, né, esses cursos, então, para a compreensão e aplicação dos conteúdos que são trazidos nessas publicações. Estamos atuando na perspectiva de fortalecimento e aprimoramento, né, ou seja, na qualificação das inspeções judiciais com vistas ao enfrentamento à tortura e outras formas de tratamentos degradantes, também pensando na garantia de direitos, e aí, complementarmente, o fortalecimento dos conselhos da comunidade, também como estratégia de aprimoramento da gestão prisional. Então, esse é um conjunto de ações que, a partir do programa Fazendo Justiça, se volta, né, para o aprimoramento da gestão prisional, tomando como referência, então, o modelo de gestão da política prisional, que ora
nós apresentamos. Podemos passar o slide. O modelo de gestão da política prisional, pode voltar no anterior, por favor. Ele está dividido em 3 cadernos, considerando, né, ele é um documento bastante robusto, que em sua versão original resultou em cerca de 500 páginas, mais ou menos. Então, a gente dividiu essa publicação original em 3 cadernos, e no primeiro volume são apresentados os fundamentos e concepções que organizam a proposta do modelo de gestão, né? Então, a gente trabalha com seus postulados, princípios e diretrizes, articulando-os com a leitura acerca das interfaces entre a política prisional e as políticas públicas de cidadania. Esse é o primeiro volume, então, dessa coleção, modelo de gestão da política prisional, que está dividido em 3 cadernos. O segundo volume, ele traz uma proposta de estrutura organizacional para a administração penitenciária, que considera essa estrutura organizacional a partir de uma percepção de que a administração penitenciária é um campo específico das políticas públicas, ou seja, um campo que exige saberes e práticas específicas, mas que está em interface com o sistema de justiça e também com o sistema de segurança pública, além das demais políticas públicas e sociais que devem assegurar a execução das assistências previstas na Lei de Execução Penal. Então, esse segundo caderno, ele vai trazer também como operacionalizar isso, quais são as funcionalidades que a estrutura organizacional permite operacionalizar, de modo a garantir mesmo o cumprimento daqueles postulados, princípios e diretrizes que estão apresentados no caderno inicial. Chegamos, então, ao terceiro volume, que compreende as aplicações do modelo na gestão de estabelecimentos prisionais, né? E aí a gente propõe, então, a adoção de procedimentos do dia a dia, do cotidiano da unidade prisional, voltados para um princípio de singularização da custódia prisional, que é entender os sujeitos, né, os indivíduos em privação de liberdade a partir das suas trajetórias, das suas interações sociais, do capital social que eles carregam, trazem consigo, e também daqueles potenciais e necessidades que precisam ser correspondidos a partir da garantia dos direitos. Então, o terceiro caderno ele vai compreender essas aplicações desde o momento de ingresso das pessoas nas unidades de privação de liberdade até todo o ciclo, né, da custódia prisional e a soltura desses indivíduos a partir do momento em que é concedido o alvará ou a progressão de regime. O terceiro caderno ele traz também os processos educativos para a aplicação desse modelo. Então, com esse conjunto de 3 cadernos, a gente pode passar, por favor, a gente abarca, né, todo o ciclo da gestão prisional no que diz respeito desde concepção e princípios, né, de um modelo de gestão prisional até a estrutura organizacional necessária para assegurar esses conceitos e princípios e até mesmo a forma de aplicar esses conceitos e princípios no dia a dia. O documento, originalmente, ele foi elaborado em 2016, no âmbito, então, dessa parceria entre o DPEM e o PNUD, a partir de uma consultoria especializada, mas que contou também com um grupo de trabalho, né, composto, instituído pela Diretoria de Políticas Penitenciárias do DPEM, que foi formado por servidores penais, dirigentes, né, de estabelecimentos prisionais, secretários de Estado, pessoal da academia, estudiosos, acadêmicos, e também profissionais das diversas áreas que compõem, então, os serviços penais, né? E aí esse grupo foi organizado com o propósito de colaborar na formulação da publicação e todos os agradecimentos estão feitos no primeiro caderno. Passando, então, e já seguindo para concluir a apresentação, o modelo foi desenvolvido ao longo de um ano e exigiu, além de pesquisa bibliográfica e documental, inúmeras visitas de campo, né, entrevistas com gestores, servidores penais, pessoas em privação de liberdade, regressas e familiares, além da contribuição fundamental de muitos especialistas de diversas regiões do país, que participaram de encontros e workshops desenvolvidos pelo DPEM em parceria com o PNUD. Ou seja, é importante ressaltar que se trata de uma publicação elaborada a várias mãos, né, que traz, de fato, um conjunto bastante complexo de conhecimentos e saberes que foram reunidos
a partir de especialistas e de atores relevantes do campo da gestão prisional. Podemos passar. Como eu mencionei, né, então a coleção está organizada nesses 3 volumes, o primeiro com os fundamentos e concepções, o segundo com a estrutura organizacional e suas funcionalidades, e o terceiro volume, então, com os procedimentos operacionais para garantia de direitos, né, conforme previsto nas concepções e nos princípios e diretrizes. E aí, podemos passar para o próximo. Então, finalizo e passo para a Fabiana. Boa tarde, uma saudação a todos e todas que nos assistem hoje. Queria saudar também Valdirene, o doutor Antônio, Torquato, a Moema e os parceiros, grandes parceiros aí de trajetória, o Felipe e a Isabela. Vou apresentar aqui, então, as publicações que ora fazemos no campo do eixo 1, relacionado à proporcionalidade penal. Então, vou dividir a minha fala com a Isabela Pimenta, né, porque estivemos as duas nas consultorias relacionadas à construção e elaboração dessas publicações voltadas às políticas de alternativas penais e monitoração eletrônica. Pode passar, por favor? Bom, só para contextualizar também essas publicações hoje no programa Fazendo Justiça, acho que é importante situar também as iniciativas que vêm sendo desenvolvidas e que são marcadas, inclusive, por aquilo que apontam essas publicações no campo aí das alternativas penais e monitoração eletrônica. Então, desde o início do programa, nós temos trabalhado para contribuir para a qualificação das políticas de alternativas penais e monitoração eletrônica, visando a redução da população carcerária, e aí com destaque, sobretudo, aos presos provisórios, promover suporte técnico aos estados a partir de alinhamento com o DEPEN para a execução de convênios federais destinados à implantação e fortalecimento de centrais integradas de alternativas penais e centrais de monitoração eletrônica, com destaque para a implantação das equipes multidisciplinares nesses serviços, subsidiar tecnicamente os tribunais de justiça para a elaboração de atos normativos, pareceres, termos de cooperação e outros documentos relacionados às alternativas penais e monitoração eletrônica. Pode passar, por favor. E elaborar e disseminar normativas, orientações e publicações sobre alternativas penais e monitoração eletrônica. E aí, dentro dessa ação, nós trabalhamos, então, nessa perspectiva de publicação de produtos de conhecimento para qualificar essas políticas nos estados. Então, esse webinário faz parte dessa iniciativa, né, de qualificação dos serviços e das políticas, e realizar processos formativos continuados às equipes multidisciplinares que atuam nas varas criminais, nas centrais integradas de alternativas penais e nas centrais de monitoração eletrônica. E aí, então, vou aqui rapidamente também apresentar as publicações hoje que aqui lançamos. Então, nessa oportunidade, lançamos o Manual de Gestão para Alternativas Penais e 5 guias de formação em alternativas penais. E aí, apresentando o Manual de Gestão, pode passar, Ju, por favor? O Manual de Gestão, então, ele foi produzido e publicado a sua primeira edição no ano de 2017, também a partir dessa parceria que já foi aqui destacada por todos que me antecederam, né? A partir da contratação de uma consultoria especializada visando a elaboração da publicação. Então, eu estive à frente dessa elaboração, mas conjuntamente com um grupo de trabalho instituído em outubro de 2015 e que contou com a participação de diversos especialistas, magistradas e magistrados, procuradores, defensores públicos, promotores, e também destacando a participação de gestores, né, e equipes multidisciplinares que já atuavam no campo das alternativas penais. Então, ao longo de um ano, houveram vários encontros temáticos
que levaram, então, à publicação, revisão e trouxe aí para o manual o que aquela época já se destacava enquanto boas práticas e metodologia no campo das alternativas penais. Pode passar, Ju? Pode passar. O contexto da publicação, então, esse manual de gestão agrega o histórico sobre a política nacional de alternativas penais, a partir de uma percepção crítica, né, sobre a cultura do encarceramento. Essa posição crítica levou, naquele momento de elaboração, a uma mudança estrutural na concepção de atuação da política nacional de alternativas penais, e a partir, então, dessa visão crítica, construímos esse documento, né, essa publicação, que hoje é uma referência no campo das alternativas penais, trazendo ali todos os conceitos, princípios e diretrizes para a formulação e implementação de um modelo de gestão para as alternativas penais do Brasil, delimitando os tipos e as possibilidades de aplicação. Pode passar? Então, esse manual, ele se pauta pela necessidade de uma nova pactuação federativa e integral do sistema de justiça para a redução do encarceramento e criação de mecanismos que favoreçam a resolução de conflitos pela comunidade afetada a partir da construção de redes amplas e políticas públicas que agreguem metodologias e equipes qualificadas para o desenvolvimento das diversas modalidades de alternativas penais. Essa publicação ela foi realizada a partir de uma ampla pesquisa bibliográfica, considerando documentos relacionados à política de alternativas, a todas as publicações anteriores feitas pelo próprio DEPEN, estudos sobre o sistema de justiça criminal, criminologia crítica e penitenciária. E aí, então, a partir dessa elaboração, desses estudos e desse acúmulo anterior, nós chegamos a uma delimitação de campo, né, e construção do que entendemos à época e ainda hoje, né, esse conceito, ele é válido para o que se pretende o campo das alternativas penais, que as alternativas penais, elas são mecanismos de intervenção em conflitos e violências diversos do encarceramento, no âmbito do sistema penal, orientados para a restauração das relações e promoção da cultura da paz, a partir da responsabilização com dignidade, autonomia e liberdade. E aí, o modelo de gestão, então, traz todas as modalidades de alternativas penais, e isso também foi um avanço à época, porque até então algumas modalidades estavam no âmbito de atuação dos serviços de alternativas penais, e naquele momento abarcamos todas as demais possibilidades previstas em lei. E então se destacam no âmbito das alternativas penais as penas restritivas de direito, a transação penal e suspensão condicional do processo, a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, a conciliação e práticas de justiça restaurativa, e aqui destacando uma perspectiva da justiça restaurativa como transversal a todas as modalidades de alternativas penais. Também as medidas cautelares diversas da prisão, mas aqui destacando, sobretudo, as ações de responsabilização para homens autores de violência e, as medidas protetivas de urgência destinadas aos homens autores de violência doméstica e as medidas cautelares diversas da prisão, todas elas. Pode passar, por favor? E trago apenas um fluxo entre tantos que o modelo nos apresenta, né, porque no modelo trazemos ali todas as metodologias de atuação no campo das alternativas penais, mas acho que esse fluxo é importante porque demonstra aí uma perspectiva de trabalho sistêmico no campo das alternativas penais, considerando todos os entes federativos, as entidades parceiras e as instituições que compõem o sistema de justiça, a partir de uma perspectiva de atuação interinstitucional, interdisciplinar e com participação social. Pode passar. Então, a reedição agora lançada pelo Conselho Nacional de Justiça visa disseminar este modelo de gestão, sobretudo considerando a importância de que esse material contribua para a qualificação e fortalecimento das alternativas penais,
para o sistema de justiça, magistradas e magistrados que atuam desde a aplicação até a execução das alternativas penais, bem como também buscando qualificar a atuação das equipes multidisciplinares que atuam também nas diversas varas espalhadas por todos os estados do Brasil, as Centrais Integradas de Alternativas Penais. Este material será utilizado também para processos formativos, inclusive vamos iniciar vários processos formativos agora em dezembro, ainda de maneira remota, mas pretendemos começar, retomar, né, processos de formação presenciais assim que for possível em função da pandemia. Pode passar. Bom, para finalizar minha apresentação, nós lançamos também 5 guias de formação em alternativas penais. Esses guias, o conteúdo dele está contido no manual de gestão, porém aqui nós trouxemos numa perspectiva temática. Então, o primeiro guia, ele traz aí os postulados, princípios e diretrizes para a política de alternativas penais no Brasil. O guia 2, ele traz toda a perspectiva da justiça restaurativa como transversal à política de alternativas penais. Pode passar, por favor. O guia 3, as medidas cautelares diversas da prisão. O guia 4 apresenta as modalidades de transação penal, pena restritiva de direito, suspensão condicional do processo e suspensão condicional da pena privativa de liberdade. E o guia 5 apresenta as medidas protetivas de urgência e demais ações de responsabilização para homens autores de violências contra as mulheres. Bom, muito obrigada. Passo a palavra agora a Isabela Pimenta. Boa tarde a todas e todos que nos acompanham. Gostaria de saudar também aqueles que estão aqui nessa mesa conosco, em especial a Moema, doutor Antônio Torquato e os parceiros de trabalho, né, Fabiana, Felipe e Valdirene. Bem, dito isso, eu gostaria de trazer alguns elementos dessas 4 publicações, né, que hoje vamos estar conversando aqui a respeito da monitoração eletrônica. Então, aqui a gente tem um modelo de gestão para monitoração eletrônica de pessoas, que foi, pode passar, Ju, que foi republicado pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo a sua primeira edição publicada em 2017, né? Então, reforço aqui a importância dessa parceria entre o Conselho Nacional de Justiça, PNUD, o DEPEN, né, que não surgiu desde agora, né, vem desde 2014 em diferentes configurações, mas sempre apostando em avanços para as políticas penais, né? Então a gente tem aqui hoje alguns desses frutos, né, compartilhados com vocês. Então, esse modelo de gestão, ele foi elaborado a partir de uma consultoria, né? À época estive à frente dessa consultoria, em muita interlocução, né, com o Felipe, que à época desenvolveu o trabalho do modelo de gestão prisional, e também com a Fabiana, né, que desenvolveu o modelo de alternativas penais, justamente para a gente estar dentro de uma perspectiva institucional do DEPEN, do Ministério da Justiça, né, e também do PNUD, de forma alinhada, né, interlocução, nos aproximando de conceitos, mas também fazendo diferenciações necessárias entre os serviços que aqui estamos apresentando hoje, né. Então, esse trabalho, ele também passou pelo crivo muito importante de um grupo de trabalho que ele foi instituído antes mesmo do início da consultoria, né, em fevereiro de 2015, pelo DEPEN, e esse grupo de trabalho, ele contou com servidores penais, contou também com a participação de promotores, juízes, assistentes sociais, psicólogos, né, e, vez ou outra, quando precisávamos de um especialista, né, por exemplo, em proteção de dados, sempre estávamos também convidando pessoas externas, né, a esse grupo de trabalho para aprimorar todos os produtos, porque quando falamos de monitoração eletrônica, né, e eu posso dizer aqui da política penal como um todo, a gente está falando de uma série de conhecimento que não temos como dar conta a partir apenas de uma única perspectiva
teórica, metodológica, enfim, a gente precisa, né, olhar para diversas perspectivas, né? Então, não foi à toa que esse grupo surgiu, foi instituído, né, e permaneceu ali integrado no desafio de publicar um modelo de gestão para a monitoração eletrônica de pessoas. Pode passar, por favor. Bem, em termos metodológicos, né, foi uma elaboração longa, né, que se constituiu basicamente a partir de um vácuo legislativo, né, quando a gente olha para a monitoração eletrônica no Brasil, a nossa legislação, ela traz poucos aparatos protocolares, né, e conceituais para a gente poder orientar não só os serviços do ponto de vista do Poder Executivo, mas também para o Judiciário, né? Então, reconhecendo esse vácuo legislativo e também protocolar, o PNUD, né, o DEPEN e o PNUD somaram esforços para desenvolver esse modelo, né? Claro, né, falei DEPEN, né, PNUD, mas também não posso esquecer do CNJ, né, porque a essa época já existiam, inclusive, termos, né, acordos de cooperação técnica com a instituição para apoiar no desenvolvimento desse trabalho, certo? Então, além desses especialistas todos que eu já mencionei aqui, levantamento bibliográfico, dados empíricos, né, dados empíricos foram muito relevantes nessa construção, né, principalmente por conta dessa diretiva de elaborar políticas públicas baseadas em evidências, né? Então, olhar para a realidade, né, e para realidades, né, no plural, diversas no Brasil, porque a gente tem diversos modelos, diversas realidades quando a gente fala de serviços de monitoração eletrônica e de serviços penais como um todo no Brasil, né? Então, foi nesse sentido também de criar uma orientação nacional, né, protocolos, diretivas, que esse modelo foi criado. Além dos dados empíricos, né, a gente trabalhou com dados quantitativos informados pelos estados, congressos, seminários, conferências no Brasil e no exterior. E não posso deixar de citar aqui a Confederação Europeia de Probation, que foi central nessa construção e continua sendo, né? Então, a gente permanece em interlocução com o Ministério da Justiça francês, o Ministério da Justiça holandês, da Croácia, né? E, a despeito das nossas diferenças, pensando em sistema de justiça criminal, common law, civil law, enfim, né? Lá, em alguns países, a gente tem parole officer, probation officer, né? Aqui a gente não tem, né? Apesar de todas as diferenças, né, a gente não quer aqui olhar para essas realidades, para esses parceiros que a gente tem no exterior, numa perspectiva evolucionista. A gente quer olhar para esses parceiros, pensando nas nossas diferenças, né, e a partir das nossas diferenças, olhar novamente para a nossa realidade, né. Então, nesse sentido também, né, a gente teve um foco muito grande em estruturar, em dar orientações, diretrizes para a monitoração eletrônica com foco no acompanhamento multidisciplinar das pessoas monitoradas, porque, apesar de não termos esse oficial, né, o Probation Officer no Brasil, a gente tem no decreto, né, essa regulamentação ali dada, né, a necessidade de acompanhamento multidisciplinar, né, e aí eu pego de emprestado aqui a fala, né, do nosso colega, do Torquato, né, da importância da gente pensar esse acompanhamento, né, então quando a pessoa está saindo da prisão, né, pensar a porta de saída, né, Torquato falou da geração de renda, né, então quais são os outros serviços que a gente precisa pensar, né, no caso do acompanhamento da monitoração eletrônica, para a gente garantir que a medida seja cumprida na sua integralidade, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para qualificar isso? Então, a gente pensa muito nesse sentido, né? Ainda em termos metodológicos, né, diversas reuniões com gestores das centrais e pessoas monitoradas, ou seja, o sujeito da política, né? Então, assim, foi importante também ouvir essas pessoas, e aí eu destaco também não só essas pessoas, mas também seus familiares, redes de vizinhança, né? Porque a pessoa monitorada, em alguma medida, estando em prisão domiciliar ou não, né, tendo uma área de circulação mais ampla, né, aí vai variar de acordo com a decisão judicial, ela está na sociedade.
Então, a gente precisa ouvir também essas pessoas, né? Então, a partir disso, gestores das centrais, todos os servidores das centrais, né, os agentes, a gente também escutou as pessoas monitoradas, né, para entender a percepção delas sobre os equipamentos, sobre os serviços, né? Então, isso aí também fez parte da nossa metodologia. Reunião com juízes, defensores, promotores, atores da rede de proteção social, guardas municipais, policiais, né, tanto civis quanto os militares, e, novamente, a discussão com os profissionais do GT, que eu já mencionei anteriormente, e outros profissionais, justamente porque a monitoração eletrônica e todos os outros serviços e políticas penais que a gente está trazendo aqui hoje não pode ser pensada numa única perspectiva teórica, disciplinar e metodológica. Pode passar, Juliana. Bem, quais são os conteúdos trazidos de forma bem resumida nesse modelo de gestão, né? Essa parte 1, ela traz aspectos conceituais, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho dessas formas múltiplas de controle penal, elementos técnicos, tecnológicos da monitoração. A parte 2, ela traz, né? Isso aí eu gostaria de novo de parabenizar o DEPEN, que até hoje, né, e à época também, tem investido em diversos estudos sobre a monitoração eletrônica. Então, a gente tem o primeiro diagnóstico da política de monitoração eletrônica no Brasil, né? Então, a gente faz uma avaliação ali do estágio da política, a implementação nos estados, capacidade de pessoas monitoradas, modalidade de utilização, se é cautelar, se é execução, se tem medida protetiva de urgência, quais são as modalidades que estão sendo utilizadas ali, né? Número de pessoas monitoradas por UF, por hipótese de aplicação, monitoração por gênero, tecnologia, cursos, profissionais por segmentos nas centrais. Então, assim, quais são os profissionais que estão nas centrais, né? Preocupações e pontos críticos. A parte 3, ela vai trabalhar com fundamentos legais, princípios, diretrizes e regras para monitoração eletrônica. Então, vai trazer elementos do ordenamento jurídico brasileiro, né? As leis, os decretos, as resoluções e também alguns aspectos das audiências de custódia que são correlatos aos serviços de monitoração eletrônica. Na parte 4, a gente tem um desenho, né, uma proposta de estruturação dos serviços, descrição dos atores e recursos necessários, uma parte voltada para a aplicação da monitoração eletrônica, então ela é mais voltada para o judiciário, uma parte relacionada ao acompanhamento da medida, que aqui a gente foca de novo, né, no acompanhamento, também estruturado por equipes multidisciplinares, as atribuições do Poder Executivo Estadual, Municipal, a importância da parceria entre o Poder Executivo e o sistema de justiça criminal, estrutura gerencial, administrativa, técnica da central e a rede parceira, né? Porque não tem como a gente falar de equipe multidisciplinar, um acompanhamento multidisciplinar, se a gente não trabalhar com a rede parceira, né, de políticas públicas já instituídas na localidade. Uma parte muito importante no modelo de gestão diz respeito ao acompanhamento das pessoas monitoradas, né? Então, aqui vem passo a passo, cada etapa, né? E essa etapa, é claro, ela pode variar de estado para estado, né? Mas aqui existe uma proposta para justamente orientar os estados nos serviços de monitoração eletrônica. Então, tem desde o encaminhamento pelo judiciário, primeiro atendimento, acolhimento, estudo de caso, encaminhamento, retorno, atendimentos de rotina, tratamento de incidentes, né? Tratamento de incidentes no caso de medidas protetivas, né? Então, como se dá esse tratamento, inclusive com o acionamento de instituições de segurança pública pela Central de Monitoração Eletrônica, ajustamento e cumprimento da medida, justamente para a gente seguir na sua integralidade o que está prescrito no mandado de monitoração eletrônica, descumprimentos, relação com o sistema de justiça criminal, com o sistema de segurança pública, gestão da informação, fluxos de procedimento e instrumentos de trabalho. E, por último, a gente tem uma proposta de processos educativos, claro, visando disseminar essa metodologia e também fazer uma interação, né, com os estados e com todos os atores que fazem parte do serviço de monitoração eletrônica. Pode passar. Bem, o modelo de gestão
para a monitoração eletrônica de pessoas, né, como já foi dito aqui anteriormente, é um esforço enorme que foi justamente desenvolvido por diversas mãos, né? Então a gente parte de uma perspectiva multidisciplinar, mas a gente reconhece também que existe essa necessidade de instrumentalizar esse conteúdo para os seus atores mais específicos. Então, a partir disso, o DEPEN, em parceria com o PNUD e o CNJ, pensaram nesses informativos voltados para atores específicos do serviço de monitoração eletrônica. Então, esse informativo para o sistema de justiça, ele vai olhar mais para a aplicação da monitoração eletrônica. Então, o que tem de base no modelo de gestão que pode orientar a aplicação da monitoração eletrônica? E ainda avança, inclusive, partindo da perspectiva das mulheres, né? Porque desde a publicação do modelo, a gente avançou muito nesse campo, né? Então, a gente tem diversos avanços que são trazidos aqui dentro, mais voltado, né, mais uma vez, para o sistema de justiça. Pode passar, por favor. Em seguida, a gente tem um informativo para os órgãos de segurança pública. Então, aqui, o esforço é promover um diálogo mais eficiente com os órgãos de segurança pública no que diz respeito aos serviços de monitoração eletrônica. Por quê? A monitoração eletrônica, ela é responsabilidade da Central de Monitoração Eletrônica. Por outro lado, quando a gente fala de um incidente de violência doméstica, por exemplo, né, muitas vezes é preciso o acionamento da polícia para tratar esse incidente. Então, é preciso o estabelecimento de fluxos, de acordos de cooperação entre a Central de Monitoração Eletrônica e as polícias, né? E pensar também qual que é o lugar da polícia no serviço de monitoração eletrônica. Então, esse informativo, ele é mais voltado para os órgãos de segurança pública. E, por fim, a gente tem um informativo para a rede de políticas de proteção social, porque, mais uma vez, a gente acredita que a monitoração eletrônica, para ter sua eficiência e eficácia cada vez mais garantida, de acordo com a prescrição judicial, a gente precisa de também inserir essas pessoas monitoradas nas políticas públicas e nos serviços públicos que a gente tem no município, no estado, né? Então, a gente precisa pensar atendimento em relação à saúde, né, à geração de renda, a gente precisa garantir educação, então a gente precisa integrar essas pessoas em relação a esses serviços já existentes. Então, aqui, a gente faz um diálogo, né, a gente faz uma comunicação mais voltada para esses atores que precisam ser parceiros para a gente ter uma política de monitoração cada vez mais alinhada com os princípios da dignidade humana, com a legalidade, né, e buscando cada vez mais garantir uma eficiência do sistema judiciário como um todo. Dito isso, eu agradeço novamente e passo a palavra para a Valdirene. Muito obrigada. Com essas apresentações que nos trazem, então, já informações sobre a política prisional e também as políticas de alternativa e monitoração, a gente vai para a última parte, apresentando informações sobre a política das pessoas egressas, material que está sendo também divulgado. Felipe? Estou eu de volta. Obrigado, Valdirene. Bom, falar um pouquinho, então, dessa publicação de proposta, né, da Política Nacional de Atenção às Pessoas Egressas, que também surge naquele momento, podemos passar para o próximo slide, surge no âmbito de uma consultoria realizada entre o PNUD e o DEPEN, e que é retomada mais uma vez agora no CNJ, e que tem permitido esforços conjuntos atualmente entre o CNJ, PNUD e DEPEN, né? Assim como o modelo de gestão da política prisional, ele parte de um princípio de que a gente não tem um modelo de gestão prisional no Brasil, né? A gente tem mais de 1.400 estabelecimentos prisionais e cada qual administrado conforme as possibilidades e compreensões da equipe dirigente local. A gente também não tem uma política nacional de atenção às pessoas egressas, embora seja uma preocupação trazida
na própria lei de execução penal. Quando a gente olha para o cenário nacional, a gente vê uma multiplicidade de iniciativas, sem metodologias próprias, fragmentadas, né, de modo que não se pode falar que existe no Brasil uma política nacional de atenção às pessoas regressas. Então, um pouco do esforço realizado nessa consultoria foi no sentido de traçar mesmo parâmetros para o que poderia ser essa política. É importante destacar que essa consultoria foi iniciada pela professora Maria Palma Wolff, uma das grandes referências quando a gente trata dessa temática no Brasil, que elaborou o primeiro produto, e foi exatamente a proposta de postular dos princípios e diretrizes para uma política de atenção às pessoas regressas, né? Então, a primeira versão desse produto data de 2017, a gente republica agora, e esse material também foi desenvolvido, né, ao longo de 12 meses, numa segunda consultoria, inicialmente, né, como eu disse, com a professora Maria Palma Wolff, e também envolveu, né, pesquisa bibliográfica, documental, inúmeras visitas de campo, entrevistas com gestores, servidores penais, pessoas privadas de liberdade regressas, familiares, além, mais uma vez, da contribuição dos especialistas e dos operadores, né, que lidam com essa temática por todo o país. Nós estamos também falando aqui, né, de uma publicação que surge, então, a partir das demandas e das potencialidades encontradas no campo, podemos passar para o próximo slide, e que foi, então, organizada a partir de um processo de diálogo bastante amplo. Essa é uma publicação de um caderno único, que está dividida, então, na primeira parte, onde trazemos os aspectos empíricos e conceituais, né, para uma proposta de política nacional de atenção às pessoas regressas, que parte desde uma compreensão sobre as questões relacionadas à punição e à questão social na contemporaneidade, né, como é que a gente tem um modelo de punição e de alcance da política penal está bastante marcado pela questão social no Brasil. Como que é a preocupação com as pessoas regressas na história das políticas penais aqui no Brasil, mais uma vez? Quais são os direitos e documentos de referência nacionais e internacionais? E quais são as consequências, então, do processo de encarceramento para as trajetórias das pessoas que cumpriram a pena privativa de liberdade? E a gente sabe que o encarceramento deixa marcas ao longo da trajetória desses indivíduos. Aí a gente chama atenção para a transversalidade das políticas públicas, compreender como que a política de atenção às pessoas regressas, ela é, sobretudo, uma política de interface, né, no bojo das demais políticas públicas de educação, saúde, moradia e assim por diante. E aí vamos chamar a atenção para a importância, então, de se implantar um atendimento específico para a pessoa regressa como uma política pública social. Então, trazemos os postulados, os princípios e as diretrizes da política de modo a compor esse arcabouço conceitual, mas que, por sua vez, parte de uma análise da realidade, né, vivida por essas pessoas. Na segunda parte, mais uma vez, então, nós trazemos um conjunto aí de preocupações que está ligado a propor, de fato, uma estrutura organizacional e uma estrutura institucional para que essa política possa ser efetivamente implantada e que tenha uma execução adequada às demandas e necessidades, né, das pessoas regressas e de seus familiares. Então, tratamos da questão das políticas públicas em suas interfaces com essa proposta de política nacional de atenção às pessoas regressas e apresentamos um modelo organizacional para esta política que prevê responsabilidades para os poderes judiciário, executivo, para a esfera da União, dos estados e também de municípios, e uma importância também fundamental da participação da sociedade civil nessa política. A partir daí, nos é permitido, então, apresentar a metodologia dos serviços, destacando a importância de que sejam instituídos serviços especializados de atenção às pessoas regressas, e aí também trazemos, né, uma descrição de quem são os atores e quais são as atribuições, para que esses serviços efetivamente consigam dar conta da complexidade que significa uma política de atenção às pessoas regressas, pensando esse modelo em articulação
com entidades da rede de políticas públicas e também da sociedade civil, e aí apresentamos, então, propostas de encaminhamentos de fluxos, inclusive documentos de referência para que esses encaminhamentos, esses fluxos sejam estabelecidos. E aí trazemos também uma descrição e uma preocupação com relação aos objetivos e os beneficiários, né, dessas políticas de atenção às pessoas regressas, propondo uma expansão do entendimento sobre quem são as pessoas regressas, que vai além do entendimento que está previsto na Lei de Execução Penal, mas que incorpora aquilo que a Constituição Federal traz enquanto direito de todos os cidadãos e cidadãs no Brasil. Na penúltima parte, nós trazemos, então, subsídios para a elaboração de uma estratégia de comunicação, aqui compreendida como uma estratégia de mobilização social, por entendermos que a política de atenção às pessoas regressas é uma política de interface com as políticas públicas sociais. Compreendemos também que a estratégia de comunicação deve ser, sobretudo, uma estratégia para mobilizar outros atores relevantes para a efetiva execução dessa política. E aí, então, tratamos a transversalidade dessa política com a rede de atendimento, falamos sobre estratégias de comunicação para esses serviços e trazemos também uma preocupação com a avaliação da efetividade do funcionamento desses serviços. E aí, na parte final, então, apresentamos um conjunto de planos educacionais que tem como finalidade mesmo possibilitar a formação de servidores penais nas especificidades que uma política de atenção às pessoas regressas apresentam. Eu acho que todas as publicações aqui apresentadas, né, elas demarcam muito bem essa preocupação de compreender efetivamente um campo dos serviços penais como serviços de execução de políticas penais específicas e que, portanto, exige a formação dos servidores para a execução, planejamento e compreensão desse campo. E é isso, então, que é apresentado ao término dessa publicação. Com isso, eu encerro minha apresentação, agradecendo a todas e todos que nos acompanharam até aqui. Obrigado. Muito obrigada, Felipe, Fabiana, Isabela. Fundamentais as informações que vocês nos trouxeram sobre o conteúdo desse material, a preocupação didática com demonstração dos fluxos, ajudando todos os profissionais na adoção desse conhecimento. Eu passo a palavra para a fala de encerramento, doutor Antônio, em nome do CNJ, e aí a gente se encaminha para o final da nossa atividade. Bom, extremamente esclarecedora e uma situação de bastante congraçamento está em meio às senhoras e aos senhores. Uma tarde bastante produtiva de trabalho, só tenho a agradecer mesmo. E desejar saúde, grande abraço, sucesso às senhoras e aos senhores. Obrigada, doutor Antônio. Convido todos a assistir os demais webinários de lançamento dos produtos de conhecimento dessa série. Eles estão disponíveis no portal do CNJ, na página do DMF para publicações, lá com outros conteúdos, além dos que hoje foram mencionados. Agradeço a todos os participantes desse painel, os convidados e os integrantes da equipe que aqui apresentaram o material, e uma boa tarde a todos e todas.